Fala pessoal digno que assiste meu canal, beleza? Aqui é o professor Miller e hoje teremos uma aula de introdução ao estudo da química. Vamos lá? Olha, então aqui minha gente, né? Essa aula ela dá início à playlist de química geral, tá bom? E aqui eu vou trabalhar alguns conceitos que são de fundamental importância para que a gente possa entender a química. Então olha só, a química, essa definição clássica aqui também, é a ciência que estuda a matéria, suas características e como ela interage entre si, e a energia envolvida nesse processo, tá? A matéria, eu vou dar a definição do que é matéria para vocês. Aqui, e suas características ou propriedades. Então, olha só, ou propriedades, como interage entre si e a energia envolvida nesse processo. Tranquilo? É impossível imaginar a vida sem química, né? A química ela realmente está presente em todos os momentos da nossa vida, desde o nascimento. Existem vários pontos aqui que eu posso mostrar para vocês da presença da química, desde a invenção, da descoberta do fogo. Então, olha só, a nossa higiene, então, diariamente, né, nós temos contato com a química, com aplicação aqui, no caso, no ramo de cosmético, maquiagem. Quando eu funciono o meu carro, gera uma combustão, né? Tá ligada com a indústria, tá ligado com a química. Com os alimentos, aqui eu poderia falar ainda sobre a composição dos alimentos, química, ou eu poderia até falar sobre o processo de fazer esses alimentos, foi através de uma fermentação, alguma reação que ocorreu. Produtos de limpeza, medicamentos e outras infinidades de exemplos que a aula seria praticamente inviável se eu fosse citar todos eles. Mas isso aqui é só para vocês verem que a química realmente está ao nosso redor. Então, ó, alguns conceitos fundamentais. Agora a gente vai adentrar e esses conceitos são fundamentais para a gente possa acompanhar a playlist de química geral, tranquilo? Então vamos começar aqui com o termo de matéria. A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Essa é a definição. Massa é comum se relacionar com peso. Então, tem peso e ocupa um lugar no espaço, eu vou chamar de matéria. Tranquilo até aí? O corpo é uma porção limitada de matéria. Ou seja, por exemplo, matéria, né? Eu já acabei de explicar para vocês. O corpo é uma porção, um pedaço limitado de matéria. Por exemplo, pedaço de madeira. Pedaço de madeira é uma porção limitada de madeira. Então, é um corpo. Tranquilo? Objeto, olha só. É uma porção limitada também de matéria, né? Mas ela vai ter uma aplicação humana. Por exemplo, vou usar o exemplo da madeira mais uma vez. Eu tenho matéria como tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e tem massa, beleza. A porção limitada de matéria é, no caso, um pedaço de madeira. Agora, se eu pegar esse pedaço de madeira e fizer uma cadeira, aí essa cadeira ganha uma aplicação humana, no caso, para eu sentar. Então, eu já tenho aí um objeto. Tranquilo até aí? Acho que deu para entender. Sistema. Sistema é o seguinte, gente. É uma porção de matéria, mas que vai ser submetida a um estudo, um experimento. Então, se eu pegasse aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, olha só. Se eu pegasse um recipiente, pode ser um becker, se eu fizesse uma pontinha aqui, ele seria um becker. Então, e dentro desse recipiente, eu tenho um líquido, uma substância aqui dentro, e eu vou submeter essa porção de matéria aqui a um determinado experimento, eu tenho um sistema, tranquilo? E energia? A energia ela se manifesta de várias formas, como vocês sabem, né? Formas são variadas, né? Seja no caso aqui na química em ação, em movimento, a gente vai ver bastante isso daí. A energia, na verdade, ela é a capacidade de realizar trabalho. Então, é a capacidade de realizar trabalho. Que a gente usa na química, mas é muito aplicado na física também. Tranquilo até aí? Eu acho que sim. Então aqui eu tenho mais alguns termos que são bem importantes, olha só. O átomo, eu vou começar logo fazendo um desenho dele. O átomo é o seguinte, ó. Ele tem um lugar central, que a gente vai chamar de núcleo. E em volta do átomo, eu vou ter a eletrosfera. Então, deixa eu desenhar aqui a eletrosfera em volta do átomo, né? Eu sei que vocês já viram esse desenho em algum lugar.
Então aqui eu tenho um átomo, né? O núcleo desse átomo, que é a parte central, ele vai ser composto, né? O núcleo vai ter prótons e nêutrons. Então, dentro do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons, lá dentro do meu núcleo. E os elétrons, eles ficam na eletrosfera, nessa parte amarelinha aqui, tá? Então, eles ficam aqui na nossa eletrosfera. Tranquilo até aí? Eu vou ter uma playlist aqui, vou colocar uma playlist para vocês de atomística, né? E lá eu vou falar do átomo, vou aprofundar ainda mais esses conceitos. O átomo, como definição, ele era considerado uma partícula que ela não poderia mais ser dividida. Então, vamos dar um exemplo grosseiro. Eu pego um pedaço de madeira e vou quebrando esse pedaço de madeira, quebrando, quebrando, quebrando. Chega um momento que eu não consigo mais quebrar, não consigo mais dividir, né? Então, essa partícula indivisível era considerado o átomo. Eu coloquei aqui era, porque hoje já temos conhecimento que o átomo ele pode ser dividido ainda. Mas ele era considerado, no passado, como uma partícula indivisível. Tranquilo? Então, eu coloquei aqui a questão do número atômico, e a gente vai trabalhar bastante isso em atomística, mas é bom que a gente saiba, é a identidade do átomo. Vocês sabem quem sou eu, vocês sabem quem é vocês. Então, para eu saber um elemento químico, o que indica que o elemento químico é um hidrogênio, o que indica que o elemento químico é um carbono, é o número atômico. E o número atômico é representado pela letra Z. Então, é como se fosse a identidade dos nossos átomos aí. O elemento químico, olha só. O elemento químico, ele é o quê? Ele é um conjunto, né, de átomos de igual, eu vou marcar bem aqui, olha só, igual número atômico. Então, se, por exemplo, se todos os átomos têm um número atômico 6, eu sei que estou relacionado, eu estou falando de um, deixa eu corrigir aqui, de um carbono. Se tem um número atômico 1, eu sei que eu estou falando, então, de um hidrogênio. Então, assim eu consigo, né, saber qual é o elemento em questão, pelo número atômico, pela identidade dele. Tranquilo? Então, olha só. Aqui abaixo, eu tenho moléculas. O que são moléculas? São união de átomos, né? E esses átomos são compostos, né, que eu já expliquei mais acima. As moléculas, elas podem ser classificadas de duas formas. Eu tenho moléculas simples, que só tem a presença de um elemento, ou seja, aqui eu tenho o gás hidrogênio, olha só, H2. Então eu tenho somente hidrogênio nessa forma aqui, nessa molécula. E essa outra aqui, eu tenho O3, ou seja, somente oxigênio. Uma observação que eu posso acrescentar aqui, um conhecimento que eu posso acrescentar para vocês, esse número que aparece aqui embaixo, eu chamo ele de índice. Tá? O índice ele serve para indicar a quantidade desse elemento. Se não tiver nada, é 1. Então, se tiver mais que 1, eu tenho que representar pelo número. Por exemplo, aqui, ó, H2O, aqui embaixo, H2O. Se não tem nenhum número escrito, aqui o índice vai ser 1. Tranquilo? Então, as moléculas simples são compostas por um único elemento. E nas moléculas compostas, são 2 elementos ou mais. Então, eu tenho aqui, ó, no caso, o hidrogênio. E aqui eu tenho o oxigênio. Então, eu tenho 2 elementos diferentes. Então, é composto. Aqui eu tenho carbono e aqui eu tenho oxigênio. São 2 elementos diferentes. Então, eu tenho moléculas compostas aqui. E em cima, simples. Aqui embaixo eu tenho substâncias, tá? Que é o aglomerado de um tipo de molécula. Ou seja, o aglomerado ele pode ser de moléculas simples, se for igual a essa aqui de cima, e o aglomerado, né, essa substância, que é um aglomerado de moléculas, pode ser também composta, se for igual a essas aqui embaixo. Ou seja, se eu tiver um monte de CO2 junto, eu tenho então uma substância composta. Tranquilo? E por último, aqui embaixo, só para a gente já começar a evidenciar, eu tenho a mistura. Mistura, gente, eu posso classificar ela de duas formas. Eu também vou ter aula aqui, né, aqui dentro do canal sobre isso, tá? Específica para isso, para a gente aprofundar. Então, mas de cara, eu posso classificar as misturas de duas formas. A primeira é homo. Homo é igual. Homo é igual. Ou seja, eu não consigo com os meus olhos
evidenciar. Se eu colocar um copo e dentro desse copo eu colocar água e álcool misturado, eu olhando para o copo eu não consigo diferenciar as duas. Então é homogênea. Eu não tenho a capacidade de distinguir elas com os meus olhos. Tranquilo? E hétero é diferente. Então, um sinal de diferente aqui. Ou seja, se eu colocar no mesmo copo água e areia, eu automaticamente, quando eu observar, eu percebo que tem mais de uma substância ali. Então, é uma substância heterogênea. Eu tenho a capacidade de diferenciar elas, as duas fases que estão presentes ali com os meus olhos. Tranquilo até aí? Esses aqui são alguns conceitos fundamentais em química, né? E esse é um pontapé inicial desse curso de química geral, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, curte, compartilha com algum amigo aí. Também segue lá no Instagram, que eu também costumo colocar algumas dicas a respeito disso. Espero que tenham gostado. Até mais e fui!